Meu nome é Giovana Zoia, eu sou estudante de zootecnia e estou cursando a matéria de bioquímica. E hoje a gente vai apresentar um trabalho sobre efeitos do ambiente ruminal, sobre degradabilidade de colmos de cana-de-açúcar. O trabalho é composto por mim, pela Letícia, pelo Luiz e pelo Matheus. Esse artigo ele foi publicado em 2015, é uma revista científica que teve como fonte o Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. A instituição responsável pela publicação foi a UFMG. Luiz, e eu vou falar sobre a introdução e sobre o grande interesse na produção animal. A utilização da cana-de-açúcar em ruminantes leiteiros de grande desempenho é um grande interesse para a produção animal. A complexidade da digestão da fibra presente nesse alimento requer uma compreensão aprofundada nos fatores que influenciam sua degradabilidade e utilização pelo animal. Dentre esses fatores destacam-se a correlação entre o teor de fibra detergente neutro, que é o FDN, a digestibilidade da matéria seca do rumen, que tem sido um objetivo em estudo em diversas pesquisas. Essa correção principalmente é negativa em alta na cana-de-açúcar. Indica que a relação de cultivares com um baixo teor de FDN e alta digestibilidade. No entanto, a presença de carboidratos de degradação rápida do rumen, como o amido, pode exercer um efeito associativo negativo sobre a degradação ruminal da fibra, limitando a eficiência da utilização da cana-de-açúcar em dietas com um alto teor de concentrados. Diante desse cenário, o presente experimento teve como objetivo avaliar os efeitos associativos na presença de amido no rumen, bem como o efeito da substituição de amido por fibra pectina de polpa cítrica na degradação ruminal da FDN de cultivares da cana-de-açúcar, caracterizando a resposta à mudança na química do ambiente ruminal. Essa abordagem visa contribuir para o desenvolvimento de estratégias alimentares mais eficientes e sustentáveis para a produção de ruminantes leiteiros de alto desempenho. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar como o ambiente ruminal afeta a degradação da fibra detergente neutra em diferentes cultivares de cana-de-açúcar, usando dietas variadas de cana e concentrados, induzindo um baixo pH e ruminal para simular desafios diários. Também, nosso estudo comparou como a digestibilidade da fibra em diferentes ambientes ruminais examina diferentes variações dos resultados com cultivares testados. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos utilizados nesse estudo, que incluem quadrados de 3x3 latinos com 6 vacas não lactantes, todas elas fistuladas com cânula ruminal. E na realização desses experimentos, todas as vacas passam por esses experimentos, mas em períodos diferentes, de 14 dias. E no 12º dia de cada período, a coleta é realizada dos colmos para avaliação da dureza e da análise bromatológica. E aí, a análise de como foi degradado esses colmos de cana-de-açúcar. O experimento tinha 3 dietas. O quadrado latino era composto pelas dietas de cana, milho e polpa. Agora eu vou falar um pouco das diferenças entre essas 3 dietas. A dieta de cana-de-açúcar era composta por 87% de cana-de-açúcar, 6,7% de farelo de soja, 2,4% de ureia. Ela não continha milho maduro nem polpa cítrica e continha 3,9% de minerais e vitaminas. Na dieta de milho foi usado 42% de cana-de-açúcar, 6,7% de farelo de soja, 1,2% de ureia, mas a diferença é que nessa dieta foi usado 46,2% de milho maduro. Aí na dieta de polpa foram utilizados 42,8% de cana-de-açúcar, 6,7% de farelo de soja, 1,4% de ureia, não foi usado milho maduro e foi usado polpa cítrica, 48,2%. E também foi utilizado 1,7% de minerais e vitaminas. Resultados e discussão.
O pH ruminal ele foi monitorado em animais que foram alimentados de forma restrita no dia 11 e receberam um pulso intraruminal de um concentrado, né? Esses resultados eles mostraram que os pulsos intraruminais de concentrado eles induziram uma acidez, uma queda no pH do fluido ruminal, sendo que a gente pode destacar como o pulso de concentrado de polpa cítrica. A gente teve observação dos níveis de pH caindo a valores próximos de 5,5. Enquanto o tratamento com milho, embora a gente tenha tido uma queda no pH, esse pH sempre se manteve em valores acima de 6, né? Indicando um pH menos ácido. A queda do pH ruminal nos tratamentos, como de polpa cítrica e milho, a gente pode explicar da seguinte forma, pelas características desses alimentos, né? Como o de polpa cítrica, ela foi justamente escolhida por causa de uma proteína pectina. A polpa cítrica ela é conhecida por ter uma alta concentração de carboidratos, né, altamente fermentáveis, como açúcares solúveis e essa proteína, pectina. Esses carboidratos eles são rapidamente fermentados pelos organismos no rumen e assim causando uma maior produção de ácidos orgânicos, ácido lático. Esse ácido lático, ele que vai ser um dos fatores primordiais para a gente ter a acidez ruminal, a queda do pH do rumen. Já por outro lado, né, no tratamento de milho, a gente pode observar que a gente pode destacar, na verdade, que a diferença de fermentabilidade do milho se dá a um tipo de milho, né, com endosperma duro. Esse híbrido desse milho não foi identificado no experimento, mas é que esses grãos duros, eles existem a degradação no rumen, né, em comparação com o grão, com a polpa cítrica. Esses grãos de milho de textura dura, eles são menos fermentáveis. Sendo assim, a gente tem uma menor produção de ácidos orgânicos, né? Então, o que a gente pode destacar aqui, traduzindo, assim o milho, uma menos produção de ácido lático, a gente vai ter um pH ruminal menos ácido, né? Então, tem a diferença de fermentabilidade dos carboidratos entre polpa cítrica e milho, eles interferem diretamente no pH, explicando assim a queda mais pronunciada do pH do tratamento de polpa cítrica em comparação com o milho. Isso indica uma maior propensão dessa dieta em induzir uma acidose ruminal em comparação com o milho. Tá? Portanto, o modelo in vivo utilizado nesse experimento ele foi eficaz para simular condições tanto favoráveis como desfavoráveis à digestão da fibra no rumen, com base na variação do pH ruminal. Aqui a gente tem uma tabela de amônia. A amônia, né, em que o pH ruminal ao longo de 24 horas nos dias 11 e 12, eles foram observados e anotados nessa tabela dos tratamentos de cana, milho e polpa, né? No dia 11, a gente pode destacar o que? Como já no slide anterior, aqui ó, o pH do dia 11 foi ao redor de 7 para todos os tratamentos. A gente pode ver aqui na tabela, ó, pH dia 11, cana, milho e polpa, próximos de 7, praticamente 7 todos. Já no dia 12, após o pulso de concentrado, a gente teve uma leve queda, né, na cana, praticamente mantendo valores próximos a 7.
No milho a gente teve um declínio e principalmente aqui destacando a polpa cítrica. A amônia no dia 11 estava 3,4, valor baixo do ideal, né? Segundo Satter e Hoffler, a amônia ideal do rumen seria entre valores em animais não lactantes, né? Seria entre valores de 6 a 20 miligramas de nitrogênio amônico, né? Por 100 mililitros de fluido ruminal. Então a gente tem valores de 6, quase próximos, e considerados distantes, né? No dia 11. O milho aqui manteve essa proximidade do valor ideal, né? Já após o pulso, a gente pode observar que se a gente tem um pH favorável a porque o pH ele inflige diretamente na atividade microbiana. Se a gente tem atividade microbiana, a gente tem proteína sendo degradada, a gente tem amônia disponível, né? Um animal que tem pouca amônia, que a gente não quer isso, ele tem pouca amônia disponível, né? A gente tem uma atividade microbiana reduzida, degradação reduzida, a gente vai ter pouca amônia disponível. Então, o que acontece? Esse animal, com essa pouca amônia disponível, ele vai gastar ATP para buscar amônia. Ou seja, o ATP que era para estar sendo, digamos assim, infligindo diretamente no ganho de peso desse animal, ele vai gastar energia para buscar essa amônia que é essencial para ele, entendeu? Aqui a gente pode ver, no dia 12, a cana tem uma amônia consideravelmente boa, excelente, né? Se formos levar em consideração a Satter e Hoffler, entre 6 e 20, o milho principalmente, e a polpa ficou entre 4,4 e 11,3, né? Então a gente teve um ganho considerável na cana, do dia 11 para o dia 12. Não manteve um padrão, né? Se você levar em comparação entre a cana e a polpa cítrica depois, após o pulso, ela tem um valor de amônia menor, né, em comparação ao do dia 12 da cana. Então não manteve esse padrão, né, de a polpa cítrica ser maior o valor de amônia. Aqui a gente tem um gráfico, né, pH e amônia ruminal, após a alimentação no dia 11 e após o pulso de concentrado no dia 12. Aqui a gente tem esse primeiro de cima é o dia 11. Não, o A aqui é o dia 11 e o B é o dia 12, né? O que a gente pode destacar aqui? O pH no dia 11 se manteve, ó, a gente pode ver aqui que a linha contínua é polpa cítrica. O pH no dia 11, no tratamento de polpa cítrica, mantinham valores próximos a 5,5. Aqui, ó, nesse gráfico, faz jus àquela tabela e as informações, né? Já o tratamento de milho manteve valores, que é o tracejado, não é as bolinhas, é o tracejado, manteve valores sempre acima de 6. Também confere com aqueles dados. E o tratamento de cana, né? Sempre acima de 6,5, próximo a 7. Aqui a gente tem o tempo após o pulso de concentrado, né, em horas. Aqui a gente vai ter... Aqui após a alimentação também em horas, tá? Esse aqui é o pH após a alimentação. Após o pulso, aqui após a alimentação, H, no dia A amônia, né? A amônia sempre baixa. Quando se alimentava, a gente tinha uma alta na amônia 3 horas após, depois só ia caindo, né? Depois aqui os animais se alimentavam de novo, e provavelmente isso gerava uma subida, né, nesse gráfico.
Aqui no dia B, né, no dia 11, o pH é após o concentrado. O pH no tratamento polpa cítrica, a gente teve valores inferiores aqui segundo esse gráfico, chegamos a ter valores inferiores, né, a 5,5. Quase 5,5 inferior. Meio confuso, mas vamos levar em consideração 5,5, né? Valores de 5,5 próximos aí. É um pH ácido, uma acidez luminal, né? E aqui a gente pode destacar que foi praticamente 2 horas e meia após, 3 horas, né? 3 horas após o pulso de concentrado. E já aí depois o pH se manteve em 6, né, se estabilizando e subindo no decorrer das horas. O de milho também, a gente teve uma queda no pH, um declínio leve e depois se manteve subindo, chegando próximo ao nível de pH de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar também teve uma leve queda, né? E depois se manteve estável entre valores próximos, bem próximos a 7. Após o pulso de concentrado, a amônia, né, esses níveis de amônia, se manteve em altos, né, muito altos, miligrama por decilitros, miligrama de amônia por decilitros de fluido luminal, que deve ser. 2 horas após o pulso de concentrado, tá meio confuso de observar qual é qual, mas esse quadrado aqui é o milho. O milho aqui, ó, como citado antes, manteve um maior valor de amônia, né? Já no de polpa cítrica, valores próximos, né, ao milho e a cana aqui, ó. Esse aqui vai ser a cana. Entre a cana e o milho. A gente tem aqui na degradabilidade ruminal também a diferença na degradação em 24 horas. Ela é apresentada em resultado após 72 horas. Aqui na tabela embaixo, a gente tem uma diferença de... Esses dados são dados em porcentagem. Então, a gente teve 28% da matéria seca restante degradada, né? E no milho 31% e na polpa cítrica 32%. Ou seja, a gente teve valores de 31% degradado e 32% na polpa cítrica. Milho 31%. Por exemplo, a degradabilidade da matéria seca no dia 11, ela foi 65%, enquanto o restante, após 72 horas, foi de 28% na cana, né, no dia 11. O que significa o quê? Que cerca de 36% da matéria seca permaneceu não degradada após 72 horas, né? A gente pode ter um destaque nisso. Esse efeito da ureia e concentrado, ele foi observado que um ganho na degradação efetiva da fibra de detergente, né, a FDN, o tratamento de cana, quando ureia adicionado, ele indicou um alto pH ruminal, né? Só que não houve um leve declínio, né? Houve um leve declínio na degradação, né, desse FDN quando a ureia e o concentrado foram adicionados, né? Isso sugere que a forma como os nutrientes adicionados eles podem influenciar na degradação da fibra diretamente. O efeito do pH ruminal e amônia nos tratamentos de milho e polpa, o efeito positivo, né, do maior teor de amônia no fluido ruminal sobre a atividade fibrolítica, né, foi contrabalançado pelo efeito negativo do baixo pH, indicando um equilíbrio entre o pH e a amônia. Esse equilíbrio ele é crucial para a eficiência dessa degradação ruminal de fibra. Conclusão.
ganho de digestão fibrosa em resposta ao aumento do pH e teor de amônia. Ou seja, o aumento do pH ruminal e do teor de amônia promove a digestão fibrosa da cana-de-açúcar, favorecendo a atividade de micro-organismos fibrolíticos. Incapacidade de aumento na degradabilidade da fibra em baixo pH, mesmo com aumento no teor de amônia. Ou seja, a redução do pH ruminal, mesmo com o aumento de amônia, não aumenta significativamente a degradação da fibra, devido à inibição da atividade dos micro-organismos fibrolíticos. Ineficácia da substituição de amido de milho por pectina e fibra de polpa cítrica na redução dos efeitos negativos no ambiente ruminal sobre a degradabilidade da fibra. Ou seja, a substituição de amido de milho por pectina e fibra de polpa cítrica não mitigou os efeitos negativos no ambiente ruminal sobre a degradação da fibra. Ordenamento de cultivares pela degradabilidade da fibra independente do ambiente ruminal. Ou seja, a ordem dos cultivares, em termos de degradabilidade da fibra do rumen, é consistente em diferentes ambientes, indicando que a seleção cultivares com maior potencial de digestão fibrosa não é afetada pelas condições ruminal. Então essa foi a conclusão sobre o nosso trabalho do efeito do ambiente ruminal sobre a degradabilidade de colmos de cana-de-açúcar.